Fala, galera. Boa tarde. Dando continuidade aqui às nossas revisões de direito do trabalho, né? Direito material do trabalho. Vamos falar agora um pouquinho sobre a relação de trabalho e a relação de emprego. No último vídeo eu conversei com vocês, eu comecei a falar sobre esse assunto, né? Eu disse para vocês que existe uma diferença muito grande entre a palavrinha trabalho e a palavrinha emprego. Eles têm, essas palavras no direito do trabalho têm significados diferentes, porque trabalho é gênero, é um todo, tá? Onde está contido o emprego, né? Onde está contida a relação de emprego. Então, assim, para vocês entenderem, quando eu falo a palavra trabalho, vocês entendam que é gênero, né? Comporta várias espécies de emprego, entre aspas, várias espécies de trabalho. A gente entende como trabalho como sendo todo e qualquer trabalho, não necessariamente aquele que detém a assinatura da carteira de trabalho. Então, é uma relação, é uma espécie de uma relação de trabalho, o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o trabalho voluntário, o estágio e a relação de emprego. Então, a gente está falando aqui que trabalho é gênero que comporta várias espécies de trabalho, várias espécies de emprego, entre aspas. Quando a gente fala emprego propriamente dito, a gente precisa entender que é necessário ter a subordinação para existir o vínculo de emprego. Então, dentro do gênero trabalho, nós temos as espécies trabalho autônomo, eventual, avulso, voluntário, estágio e também a relação de emprego. Lembrando que para existir uma relação de emprego, né, a gente precisa da subordinação. Então, vamos dar continuidade aqui. Se a gente for observar o artigo 3º da CLT, lá ele dá a descrição do que é uma relação de emprego. Então, a gente vai ler esse artigo, porque a gente precisa ler a lei mesmo. Vamos compartilhar aqui a tela e a gente vai lá para a CLT agora. Olha o que diz o artigo 3º da CLT. Ele diz o seguinte. Cadê o artigo 3º? Artigo 2º. 3º aqui. Considera-se empregado. Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha lá. Considera-se empregado toda pessoa física, logo não pode ser pessoa jurídica como empregada, tá? Toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, ou seja, você tem que ter a continuidade no trabalho, né? Você não vai hoje e semana que vem, não, você vai todos os dias. Por isso que ele fala não eventual. A empregador sob a dependência deste e mediante salário. Quando ele fala dependência, é subordinação. Tem que existir essa característica, a subordinação. Então, de novo, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante salário. Obviamente que não pode ser gratuito. Com base neste artigo, a gente tira as características para se configurar um vínculo de emprego. São 4 características, na prova vai cair. E você tem que saber. Então, para configurar vínculo de emprego, é necessário 4 requisitos. Quais seriam eles? Primeiro, a subordinação, tá? Segundo, a não eventualidade. Terceiro, onerosidade. E quarto, a pessoalidade. A subordinação, a gente fala de uma subordinação jurídica e não necessariamente uma subordinação econômica. Quando eu falo subordinação jurídica, tem que existir um contrato de trabalho, certo? Depois, não eventualidade, também é conhecido esse requisito como sendo um requisito da continuidade ou habitualidade. Você vai todos os dias prestar serviço àquele empregador, por isso que não eventual, né? A palavrinha é não eventual, porque se fosse eventual, você cairia
para, por exemplo, uma pessoa que presta serviço na casa de uma casa de família, né? Que o pessoal fala, acho que é assim que se fala. Um empregado doméstico, você presta serviço em uma residência. Se você vai até 2 dias na semana, você é uma diarista. A partir de 3 dias, você já é considerado um empregado doméstico. E aí já tem os direitos trabalhistas todos lá previstos. Então, se é eventual, numa situação dessa, você seria uma diarista, não teria vínculo nenhum. Já que você vai todos os dias, então aí você passa a ser um empregado e ter direito à assinatura na carteira e todos os direitos de qualquer outro trabalhador. Oneroso, porque você não vai prestar serviço gratuito, né? O serviço ele é oneroso, você está prestando ali um trabalho, é o seu esforço, é o seu sangue, sua vida ali, sua força, obviamente que você vai receber por aquilo ali. Tá? E pessoalidade é porque é você que vai prestar o serviço, já que você que foi contratada. Então, assim, num dia que você não pode ir, você não pode mandar seu irmão, sua mãe, seu pai, seu tio, sua prima, para lhe substituir, porque existe o princípio da pessoalidade, onde quem foi contratado para trabalhar numa determinada empresa é que vai todos os dias prestar o serviço. Observe, senhores, que o princípio não, o requisito da exclusividade, ele não é requisito essencial para a caracterização de vínculo de trabalho, tá? O princípio, eu só quero falar princípio, porque a última aula foi princípio e eu gravei hoje. Mas, enfim, o requisito da exclusividade não é requisito essencial para a caracterização do vínculo de emprego. Por quê? Porque você pode trabalhar em 2 empresas, ou até mesmo 3, não tem? Quem aí já assistiu a série Todo Mundo Odeia o Chris? Lá o pai do Chris, ele tinha, salvo engano, 2 empregos, né? E, inclusive, a mãe do Chris ficava se achando quando ia trabalhar e acabava que não ficava nos empregos, porque não queria ser subordinada, né? E aí ela falava, eu não preciso desse emprego porque meu marido tem 2 empregos. Então, veja que a série já nos ajuda, né? O requisito de exclusividade, lembre da série do pai lá do Chris, não é requisito essencial para a caracterização do vínculo de emprego. Logo, você pode trabalhar, né, havendo possibilidade, né, se não for incompatível com a sua jornada de trabalho, você pode sim trabalhar em 2 ou mais empregos sem problema nenhum. Um outro requisito, que às vezes ele aparece como requisito para vínculo, para caracterização de vínculo de emprego, é o requisito da alteridade. Só que essa palavrinha ela está voltada para o empregador e não para o empregado. A alteridade significa dizer que o risco da atividade econômica sempre será suportado pelo empregador. Então, se você trabalha e em um dado mês o faturamento foi muito baixo e aí o empregador quer te pagar menos porque ele lucrou menos, isso não pode acontecer. Com base no requisito da alteridade, né? Significa dizer que o risco da atividade econômica cabe ao trabalhador, ao empregador. O empregador é que deve suportar. Então, ele que deve arcar aí com o ônus, né? Com o ônus e com o bônus desta prestação, uma vez que ele é a empresa, né? Ele é a empresa, então cabe a ele suportar isso aí, e não o empregado, certo? Vamos dar continuidade aqui. Agora vamos ler o artigo 3º, parágrafo único, com o artigo 6º da CLT, para a gente falar um pouquinho sobre trabalho realizado na empresa e trabalho realizado à distância. Vocês vão perceber que a CLT ela não faz distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento e à distância. Então, vamos ler aqui o artigo 3º. Artigo 2º, primeiro, segundo, artigo 3º,
Parágrafo único. O artigo 3º diz: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. Aí o parágrafo único diz: não haverá distinções relativas a espécies de emprego e a condição do trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Então, não existe distinção entre o trabalho técnico, manual ou até mesmo intelectual. Ele fala que não haverá distinções relativas a espécies de emprego, todos têm a mesma importância. Aí vamos ler agora o artigo 6º. Vamos lá para o artigo 6º, aqui. Parágrafo único, olha lá. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Vejam isso, olha a lei que editou isso aqui, é de 2011, 12.551 de 2011. Então, galera, prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui pode cair na prova. Não há diferenciação entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador ou até mesmo o realizado em casa, teletrabalho, né? O realizado em casa via teletrabalho ou realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, não existe distinção. Aí veja o que tem o parágrafo único, fala do controle, né? Do controle do empregador. Olha lá, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que o empregador ele tem alguns poderes, como, por exemplo, o poder de direção, o poder de mando, organização e controle, fiscalização, disciplina e o poder também regulamentar. Aí ele fala que aquele trabalho realizado à distância ou até mesmo em casa, o empregador ele vai continuar tendo esses controles, os controles de mando, o controle de supervisão, por intermédio desses meios telemáticos e informatizados. Então, por exemplo, no serviço público, hoje em dia está muito, agora com a pandemia, né, as pessoas, todo mundo passaram a trabalhar de casa. E aí, eu conversando com uma colega minha, que trabalha no INSS, ela me disse que lá você tem metas, quando você passa a trabalhar no teletrabalho, ou seja, trabalhar de casa, você tem metas a cumprir todos os dias. E existe um controle lá, dentro do sistema, quando você acessa, para poder trabalhar. Então, eles sabem exatamente quanto que você trabalhou, eles sabem exatamente a hora que você entrou para trabalhar, a hora que você saiu. Existe esse controle. É o que a CLT fala. Os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, mesmo à distância, existe a possibilidade de controlar o trabalhador e, neste caso, considera assim como jornada cumprida, sem problema nenhum. Então, se a banca vier perguntando quais são os poderes que o empregador tem diante do empregado, vocês vão responder que ele tem poder de direção, ele tem poder de mando, de organização, de controle, de fiscalização, disciplinar e também regulamentar. Toda empresa, via de regra, tem finalidade lucrativa e o empregador também possui essa finalidade, já que foi equiparado a uma empresa. Então, lembre sempre disso, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o artigo 2º, parágrafo 1º, porque no artigo 2º, parágrafo 1º, está lá os empregadores por equiparação. E a prova, ela pode te perguntar quais são os empregadores por equiparação e vocês precisam saber. Então, vamos voltar aqui e vamos para o artigo 2º, parágrafo 1º, né? Vamos lá.
fala dos trabalhadores por equiparação, precisamente o parágrafo 1º. Veja o artigo 2º, que fala sobre a configuração de empresa. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Aqui está a configuração de uma empresa. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Aí, parágrafo 1º, equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Então, vamos ler de novo, porque aqui no parágrafo 1º está o trabalhador, o empregador, melhor dizendo, por equiparação. Vamos memorizar. Equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Então, se você trabalha no escritório de advocacia, por exemplo, lá o advogado ele se equipara a empregador, tá? Trabalha numa associação, por exemplo, enfim, tem associação, tem cooperativa, né? Tem todas essas instituições sem fins lucrativos. Neste caso, se essas pessoas que fundaram essas associações, cooperativas e etc., contratarem funcionários, serão equiparados a empregadores e terão, sim, que assinar carteira, tudo direitinho, tá? Porque eles são empregadores por equiparação. Dando continuidade aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre o grupo econômico. O grupo econômico está previsto no parágrafo 3º do artigo 2. Vamos ver o que é que diz o artigo 3º? Olha lá. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios. Então, para você saber se a empresa participa de um grupo econômico ou não, você precisa ver os requisitos, agora com a reforma trabalhista, né, exigidos para se configurar um grupo econômico. Se for somente uma mera identidade de sócios, por exemplo, no direito, na advocacia, a gente tem muito isso. Às vezes a gente pega, sei lá, o nome, né, do colega que é parceiro em algumas ações. Por exemplo, eu tenho parceria com alguns colegas. E aí a gente já pensou de fazer uma placa e colocar nessa placa o meu nome, o nome do colega, de um outro colega, e assim sucessivamente, assim, com as 4 pessoas, cada um com a sua função, né? E colocar em um dado local, né, aqui na nossa cidade, para colocar número de contato e etc. E aí a população precisando entrar em contato. É uma mera identidade aqui de pessoas. Nem eu não consideraria nem sócios, porque não somos sócios, somos parceiros, né? Trabalhando juntos. Uma eventualidade de aparecer uma ação que eu não queira, eu passo para o colega e o colega também passa para mim e vice-versa. Então, assim, a mera identidade dos sócios não configura grupo econômico. Agora vocês vão saber o que configura, tá? Vamos lá. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, primeiro requisito, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, você precisa ter, para se ter um grupo econômico, interesse integrado, comunhão de interesses e ainda atuação conjunta das empresas dele integrantes. Também houve alteração aqui com a reforma trabalhista em 2017, certo? Então, prestar atenção nisso, porque
Eu tenho certeza que grupo econômico, a FCC, ela adora. Vai cair, sim, na prova. Não esqueça disso, tá? A mera identidade dos sócios não caracteriza o grupo econômico. Tem que ter esses 3 requisitos. Interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas deles integrantes, né, do grupo econômico, tá? Vamos lá. Agora eu vou ler com vocês aqui a súmula 129. A súmula 129 do TST, ela diz que se uma empregada for contratada para trabalhar em uma das empresas do grupo econômico e durante a sua jornada de trabalho ela prestar serviço numa outra empresa de dentro do grupo econômico, ela não tem direito a 2 contratos de trabalho, né? Então, assim, suponhamos que existe um grupo econômico, empresa A, B e C. E aí uma empregada foi contratada pela empresa A para prestar serviço nessa empresa. Mas o empregador pediu também que ela trabalhasse na empresa A de 8 às 12 e das 14 às 6 da tarde, às 18 na empresa B. Ela teria 2 contratos de trabalho? Não. A súmula 129 diz que não. É um contrato de trabalho só porque a gente está falando de um único empregador, que é o próprio grupo econômico. Então, vamos ler aqui a súmula 129, que eu já deixei prontinha para vocês. Súmula 129 TST. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Certo? Não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Então, se ela é contratada pela empresa A, mas presta serviço na empresa B e na empresa C, ela não terá direito a 2 contratos de trabalho ou 3. É o mesmo contrato, não há alteração aí. Tá? Então, vamos falar o que agora? Vamos falar sobre a solidariedade, a responsabilidade solidária do grupo econômico que está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º. Vamos ler. Deixa eu voltar aqui para a CLT. Opa! Vamos ler aqui. Artigo 2º, parágrafo 2º. Vamos ler aqui. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ainda quando, mesmo guardado cada uma sua autonomia, integram um grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, em suma, a responsabilidade do grupo econômico ela é solidária. Então, suponhamos que uma funcionária foi contratada pela empresa A para prestar serviço, fez hora extra, nunca recebeu a compensação nem o pagamento devido. Saiu do trabalho, resolveu ajuizar uma ação trabalhista. Foi lá, ajuizou a ação trabalhista, ganhou a ação, né? O juiz deu ganho de causa para ela e aí começou a fase de execução. Na fase de execução, ela tentou executar a empresa A, mas não conseguiu. Então, ela pode fazer o quê? Ela chama a empresa B e a empresa C, que fazem parte do mesmo grupo econômico, para executar a sua verba condenatória devida, né? Melhor dizendo, devida. É possível, sim, mesmo que a empresa B e a empresa C não tenham participado da fase de conhecimento. Como a responsabilidade do grupo econômico ela é solidária, então nada impede que uma eventual ação trabalhista, na fase de execução, a empresa, mesmo uma determinada empresa não tendo participado da fase de conhecimento, ela seja executada para fins de pagamento de verba condenatória. Então, isso é perfeitamente possível por conta da solidariedade. Vamos ler de novo.
sempre que uma ou mais empresas tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, ainda que cada empresa dentro do grupo econômico tenha a sua personalidade jurídica própria, tenha a sua autonomia, mas se guardam aqui, se estiverem aqui, como é que eu posso falar? Vinculadas, né? Com relação à direção, controle e administração, a responsabilidade será solidária, tá? Então, se você trabalha dentro de um grupo econômico, né, presta serviço a uma determinada empresa, já faça o seguinte, já coloque todas elas no rol passivo da demanda e ajuize a ação já contra todas, que aí já fica mais fácil na execução, não precisa chamar ninguém, já está todo mundo ali, tá? Então é isso. Na próxima aula, eu vou falar sobre o dono da obra, subempreiteira e também terceirização. Espero vocês. Muita coisa, né? Muitos detalhes, né? Que loucura, Senhor. Vamos finalizar aqui a nossa revisão de hoje.